Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é movendo que se vive para a vida eterna. E é movendo que se vive para a vida eterna. Para a vida eterna. Queridos irmãos, vamos nos mantendo assim, na melodia desta música, envolvidos pela espiritualidade maior, que adentra os nossos lares para participar conosco deste Evangelho. Eles vão nos envolvendo, nos auxiliando, deixando todo o ambiente tranquilo, sereno e harmonioso, para que possamos receber Jesus, nosso Mestre, nosso Divino Mestre. É Ele que nos orienta, nos traz ensinamento, nos dá todo o entendimento, fortalece a nossa fé, nos enche de boa vontade. É esse Divino Mestre que todos os dias nos dá a oportunidade de colocar em prática os nossos aprendizados através dos desafios que nós nos colocamos, e sempre nos amparando e nos protegendo. E então, assim, imbuídos desta boa vontade, nós vamos abrindo as nossas mentes, os nossos corações para aprender nesta noite. Que Jesus nos envolva em muita luz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então eu vou ler aqui o item 8, do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Isso o item 8. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos,
que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente sobre a primeira falta. Item 9. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. O espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar, ainda solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será muito mais recompensado se sai vitorioso. Quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência, que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para a suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Item 10. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há prestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão expulgindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a espiar, e deve regozijar-se à ideia de sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então, eu vou me permitir fazer um pequeno comentário a respeito do item 8, né? Onde fala a respeito das tribulações da vida, né? Na verdade, essas tribulações são as dificuldades que a gente vive no dia a dia, são as expiações, como ele está dizendo, do passado, e as provas com relação ao futuro.
Eu gostaria apenas de fazer um comentário, que isso é uma forma que eu penso pelo seguinte: como a gente não lembra do passado, ou seja, desse passado que ele está falando em relação a encarnações anteriores, nós temos que viver o presente. E na minha forma de enxergar as coisas, eu acho que todas as tribulações que nós temos passado durante a nossa vida presente, elas são causadas por nós mesmos. Como nós não temos acesso, eu pelo menos, eu não lembro nada do que foi feito na encarnação passada, e nem sei quando eu tive outra encarnação. Então, eu acho que tudo aquilo que eu passo hoje no dia a dia, e a gente, naturalmente, com a vida evoluindo, com a idade, a gente, naturalmente, vai ficando um pouco mais de experiência e vai, naturalmente, conseguindo enfrentar as dificuldades, não com facilidade, mas com um pouco mais, com uma visão um pouco mais clara, sabendo aquilo que a gente deve fazer e o que não deve fazer. Mas eu acho que, diariamente, nós somos colocados à prova. E eu acho que a gente, que de alguma forma, por esforço próprio, ou às vezes, muitas vezes, o sofrimento que nós não queríamos, mas que passamos, a gente conseguiu, de alguma forma, estudar os ensinamentos de Jesus, absorver o que ele nos passou. E eu acho que esses ensinamentos que ele nos passou é que nos ajuda a superar essas dificuldades. As tribulações, todos nós temos. Uns tribulações um pouco mais pesadas, outro menos pesadas. Mas como o próprio adágio diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, então a verdade é o seguinte: nós não recebemos mais do que podemos carregar. Então essa história de dizer que não, o meu problema é maior que o dos outros. Não, é aquilo que você pode suportar. Então eu acho que a gente deve encarar as dificuldades da vida com toda boa vontade, com toda clareza, com toda força, com toda energia positiva e, principalmente, pessoal, com muita fé nos ensinamentos que Jesus nos deixou. É isso que eu tinha que comentar. Obrigado. Eu acho que no início desse item, nono, que nos diz que não seria preciso todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente uma falta. Isso me leva a umas orientações do Divaldo, que diz que nós não estamos aqui para pagar. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. Conviver com as adversidades, no intuito de saber como trabalhar com elas melhor, para no futuro poder auxiliar Jesus, junto com outros irmãos que necessitam dessa tutela, desse aprendizado de alguns, para os ajudar. Então, eu não vejo, e não gosto, a meu modo de ver, como falou o Antônio também, uma coisa íntima, isto é um karma, isto é uma prova, isso é um erro, isso é uma falta. Isso nos leva como se fosse, num tratamento de uma ferida, arrancar a casca. Então você vai, por que isso? Por que aquilo? Então você começa a criar uma adversidade no seu entendimento. E quando você não parte de punição, e você parte aquilo com uma dificuldade, quando nós vamos fazer exercícios, que nós vamos até onde vai a nossa capacidade de peso, de movimento no exercício, nós estamos nos trabalhando para uma situação melhor. Então, se nós colocarmos dessa forma, que essas adversidades, essas dificuldades, são para que nós nos fortaleçamos para servir a Jesus amanhã, nós entendemos a situação com muito mais tranquilidade. Ela entra mais leve. Aí, quando a gente vai mais à frente um pouco, e a gente vê esses espíritos que vêm a nos demonstrar essa possibilidade, e já vem com esse aprendizado de uma outra oportunidade,
e vem mais leve, ele vem mais tranquilo, pois na oportunidade anterior ele aprendeu como passar com essa com mais sutileza. Ele aprendeu a caminhar com mais brandura, com mais manso. Então, eu vejo o meu entendimento, não só desse texto, mas mais ou menos como eu caminho com a doutrina dentro dos meus princípios de entendimento, assim. Ela não é como Deus, não é punitivo, nem dá oportunidade, é a gente aprender. É isso que causa a mim toda a força de continuar firme, pois eu tenho absoluta certeza que estamos aprendendo. Agora, outra colocação do Divaldo, em paralelo também ao que disse o Antônio Fulan, né, que em raros casos, mas alguns casos, já está sendo permitido pela espiritualidade que a gente, ao sair do corpo físico pelo sono, através de intuições ou através de visões, a gente já veja alguma coisa de relance do nosso passado, para que a gente possa entender uma adversidade no presente com mais tranquilidade, não como punição. Poxa, eu fiz aquilo errado, agora estou aprendendo a não fazê-lo. Então, isso me causa essa consequência, mas sempre no intuito de aprendizado. É assim que eu vejo esses textos e caminho dentro da doutrina. Bom, o item 10, ele faz aí meio que uma finalização, né? E ele começa falando que esses espíritos, a gente como espírito, a gente não pode querer a felicidade completa enquanto a gente não se tornar espírito puro. E aí eu fico pensando que deve ser realmente uma coisa maravilhosa, porque como espírito puro, a felicidade deles é a felicidade real, né? Porque aqui no nosso mundo, por exemplo, eu penso muito nisso. A gente às vezes não consegue ser feliz, porque você olha para o lado, você vê um sofrendo com dor, outro falta pão, outro falta uma coisa. Então é muito difícil, é uma felicidade meio egoísta às vezes, né? Quando você, estou feliz, 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 eu acho que ninguém consegue ser totalmente feliz neste mundo que a gente vive, na felicidade real. E os espíritos puros, eles têm essa felicidade que deve ser fantástica por isso, porque eles enxergam, eles estão acima. Então eles enxergam, mesmo aquele que está lá no fundo, lá no fim da fila, ele sabe que aquele que está no fim da fila, ele vai chegar um dia a ser bom, ele vai chegar a essa felicidade porque é o destino de todos. Então, eu acho isso uma coisa muito, muito legal, isso me chama atenção nesse texto, né? E aí ele fala que assim, esse espírito que está lá no fim da fila, como que ele vai chegar a ser espírito puro, né? É a caminhada nossa, a caminhada espiritual, vamos errando, vamos acertando. Quando a gente tem os erros que a gente faz, muitas vezes acabam prejudicando o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, e precisa ser consertado. E aí vem as dores, vem as provas, vem as expiações, e é isso que vai levar a gente a compreender. Sempre é um ensinamento. A única coisa que a gente tem que entender, como ele fala aqui, é que é um remédio, né? Às vezes é um remédio amargo, às vezes é um remédio difícil, né? A gente não pode falar uma quimioterapia para curar um câncer, é um remédio muito amargo, muito complicado, mas eventualmente vai trazer a cura. Mas precisa ser dado. Então a gente tem que saber tomar esse remédio com resignação, com confiança que vamos chegar à cura. E às vezes o remédio que a gente está tendo aqui é uma prova muito difícil, que a gente fala assim, nossa, eu não vou suportar. Mas se Deus colocou esse remédio na nossa vida, essa provação, é porque a gente tem condição e a gente vai conseguir aí sanar alguma dívida que nós tínhamos na nossa vida, no nosso caminho, através dessa expiação. Com resignação, que ele fala, né? Porque não adianta a gente às vezes sofre, mas já não tem resignação, fica revoltado, aí perde até às vezes uma encarnação por conta dessa revolta. Acho que é isso, Bruno. Eu também entendo desta forma, que nós estamos caminhando através dos corpos que nos são presentes do Pai, em novas encarnações, para que a gente possa se educar. Eu acho que é uma educação. Acho que a gente precisa entender dessa forma mesmo. E que entender que um pai é muito generoso e quer ver o filho também feliz. Eu ainda acho
que, por exemplo, neste momento, eu acho não, tenho certeza, eu já tive muitos momentos felizes neste planeta de expiações e provas. Quando eu vejo uma pessoa saindo de uma etapa, de um desafio muito grande, mesmo porque esse desafio, como no caso da pandemia, a gente tem visto muitas palestras sobre isso. Então, Kardec está falando isso desde a época do Espiritismo, do Consolador. Tem na Gênesis um capítulo todo destinado para falar sobre essas evoluções que nós precisamos, essa educação que nós precisamos. Então, quando você vê um irmão que procura a gente aflito por qualquer motivo e que você oferece a ele aquele consolo, aquele alívio, ele sorri novamente, para mim já é uma alegria. Eu entendo o que a Isabel está falando, que um espírito das esferas crísticas, é lógico que está naquele estado de êxtase, tá? Mas eu acho que enquanto a gente vê um irmão num estado desse, precisando de orações, precisando de um colo, precisando de um apoio, eu acho que a gente não consegue ainda ser tão felizes, né? Mas essa etapa que nós estamos passando, já falaram tanto sobre isso, mas é uma etapa de aprendizado. Era uma correria danada, a gente não comia de pé, às vezes a empresa fazia determinadas colocações, a gente aceitava, você entendeu? A gente não ficava em casa, a gente ia em casa para dormir, tomar banho e dormir, e a gente não tinha o convívio familiar. O convívio familiar não estava tendo mais. Era por celular e tal. Ótimo que temos a internet para nós fazermos, por exemplo, essas lives. Que aí eu entendo que Jesus está mostrando que a gente pode fazer um evangelho desse, não precisa ser templo de pedra. E a gente está usando os nossos corações para fortalecer. Então, eu acho que é uma reeducação. É uma reeducação que a gente está aprendendo e que essas atribulações, como diz o Antônio do Adágio, que não é dado o peso maior que você pode carregar. Mesmo porque nós participamos disso, a não ser espíritos endurecidos, que aí a encarnação é imposta. Aí é outra história. Mas espíritos arrependidos, que já têm uma certa noção, eles também participam da sua encarnação. A gente pode ler o livro Missionários da Luz, que a gente vai estar estudando e aprendendo isso também. Então, a gente precisa entender o Deus maravilhoso que nós temos. Eu não tenho palavras para falar do Criador. As minhas palavras são pobres, né? As minhas palavras são muito inadequadas, mas o meu coração sente um amor tão grande quando a gente tem uma natureza, quando tem alguém que se preocupa, que nem a Marcinha me ligou me explicando como é que eu fazia para ficar na fila da vacina, agora o Leandro colocando. Então, são tantos detalhes que a gente vai vendo durante o dia que, para mim, são pequenos presentes. Isso, para mim, são pequenos presentes. E o Evangelho, de fato, é para que a gente se eduque. Vamos nos educar, porque não adianta endurecer. É que nem a gente está lá na aula, que a gente não conseguiu, não sei nem como está hoje esse aspecto de escola. Quem tiver pode me falar. Se você não passou de ano, se você ficou sem condição de ter as notas, você vai voltar naquele ano que você não aprendeu. Então, você vai ser o quê? Reprovado, né? Para você voltar. E nós vamos realmente também, porque a gente precisa aprender que não é só nós estarmos aqui fazendo essa oração. A gente precisa, além de estudar, que é o conhecimento, aflorar isso para outras pessoas que precisam de nós, como Jesus fala, né? A gente também é o caminho, a verdade e a vida. Nós também somos esse caminho, essa verdade e a vida. Maravilhoso esse tema, e a gente pode observar pela história, é só você estudar a história,
que você vai ver que a gente sempre está falando isso. Eu fui ver até a data, porque eu não lembrava da data. Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola. Ela matou 50 milhões de pessoas e no Brasil 35 mil. Essa gripe espanhola durou de 1918 a 1920. Então, se hoje nós estamos com esse número, a gente não está aqui menosprezando nenhum sofrimento, nenhum. Mas imagina, nós já tivemos uma grande melhora. Então, a nossa educação, com certeza, encontrou dentro de nós algo que mexeu com a gente, que é o caminho do Cristo, né? Eu acho muito lindo a gente poder estar entendendo isso, e hoje eu achei maravilhoso quando a gente colocou nos grupos o pedido da oração para a Floripes e para o seu filho. Logo depois de algumas horas, a Floripes deu retorno dizendo que ele já tinha, o estado dele, de um modo geral, já era bom. Então, imagina o que a gente não pode fazer junto, direcionando essa energia, não só para o filho da Floripes, mas para a Floripes, mas sim para aquela pessoa que está lá no hospital, que às vezes não tem nem ninguém que vai visitar, porque não pode. Então, a gente pode sim fazer essa oração para aqueles que estão lá, né? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por todas essas colocações. Foram fantásticas, né? Agora a gente vai prosseguir. Não sei se alguém quer mais falar alguma coisa. Sempre pensarmos, educação. Eu entendo dessa forma. Educação. Acho que se a doutrina não fosse assim, seu Djalma, eu também acho que o senhor tem toda a razão. É para educar, né? Então vamos lá. Fonte Viva. O capítulo é o 24, pelas obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, versículos 5, capítulo 5, versículo 13. Essa passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha de nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores. Nossos costumes, os mais nobres, e nossas diretrizes, as mais elogiadas. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém, tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo, ou seja, do lixo, do descartável. Né? Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos,
porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Elaine, abre o microfone, filha. Desculpa. A parte que eu li, eu fui, inclusive, nessa carta, né, na Bíblia também, para tentar entender um pouco melhor o que Paulo, né, também aqui, qual era a preocupação dele. Eu senti que ele via, assim, problemas de temperamento entre as pessoas nessa congregação, né, nessa cidade, né, em que ele precisava que trabalhasse, que levassem à frente as obras, né, o que ele esperava. E talvez as pessoas ali estavam perdidas ali nas suas paixões, no que entendia como mulher, que aí se apegando em grupo, né? E talvez em função disso, se esquecendo do que realmente importava, que era a obra, né? Então, eu acho muito importante aqui que ele, inclusive, fala, né, que tenha em grande estima e amor por causa da sua obra. Então, essas duas palavras, estima e amor, inclusive, seguindo, né, quando ele segue com essa carta, ele pede para advertir quem está fora, né, quem não está agindo de acordo. Ele pede mas ele fala advertir, ele não fala para que tenham brigas, ele fala adverte, né? Ele fala sustentar os fracos, ele fala, né? Ou seja, talvez assim, procure dar força para aqueles que estão menos motivados no serviço, né? E depois ele fala, seja pacientes, né? Então, assim, o exemplo, Paulo ali, ele mostra bem o que Jesus colocava para a gente, né? Que foi o que você falou, né? Tudo o que a gente precisa saber está no que Jesus nos falou, né? Se a gente quer o caminho, vai no que ele falava. Bem isso, né? E Paulo não seguia corretamente, né? O que foi dito para ele, depois que passaram para ele, que Jesus pedia, né? Ou seja, tenha paciência, né? No trabalho, a gente tem que ver os finalmente, né? Numa obra, o importante é ela, né? Fazer o bem, né? Quem agora, no momento que a gente está vivendo, o que é importante é socorrer, né? Não importa ali ficar analisando se a pessoa está fazendo corpo mole, se a pessoa não está se dedicando ao trabalho, ou tem que correr atrás, tem que procurar ajudar e dar um tempo para cada um, né? Às vezes a pessoa fala, não vou ajudar porque ele poderia estar fazendo alguma coisa, poderia estar... Não, cada um tem sua fase, está no seu tempo, né? E a gente tem que dar, eu acredito assim, a gente tem que dar um tempo que cada um precisa para superar e seguir em frente na obra que é a principal, né? Que Deus espera de nós. É isso que eu entendi. Bom, nesse trecho que eu peguei, a gente observa que Emmanuel está dando um belo alerta, um bom puxãozinho de orelha em todos nós, né? Principalmente nesse parágrafo. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo à vida superior, né? Então, é a importância do respeito com o próximo, respeitar o ponto de vista do outro, a maneira de pensar do outro, como ele interpreta uma certa situação e nós interpretamos de maneira diferente. E isso deve ocorrer em todos os lugares, em todas as situações. Seja na casa espírita, imagine se na casa espírita a gente não respeita o ponto de vista de um companheiro de trabalho. Podemos até não concordar, não concordo, mas eu respeito, né? Dentro da casa espírita, no ambiente de trabalho,
Se entre colegas de trabalho não se respeitarem, a postura que a pessoa tem, diferente da nossa, a maneira de interpretar aquilo diferente da nossa, se nós não respeitarmos, o conflito vai existir ali direto, não é? Na nossa vida social, quantos pontos de vista diferentes dos nossos que nós achamos, puxa, não é assim, mas vamos respeitar o outro, não é? E principalmente dentro do lar, dentro da família. Imagine se nós não nos respeitarmos. Filhos nossos pensam diferente de nós. Nós pensamos de uma maneira, encaramos o fato de uma maneira, o filho encara de outra. A importância de respeitar o filho, o marido, a esposa. Um exemplo nosso aqui, eu e meu marido, somos casados há 44 anos, somos água e vinho. Somos completamente diferentes. Maneiras de pensar diferentes, mas nos respeitamos mutuamente. Podemos não concordar um com o outro, mas respeitamos a opinião do outro. Nós toleramos, nós somos pacientes um com o outro e somos diferentes. Mas isso não é motivo para que haja uma desavença. Então, isso que Emmanuel, eu acho que está frisando bem para todos nós aqui, né? A importância do respeito, da compreensão, da tolerância, né? E nesse trecho que ele fala aqui em cima, se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. E esse parágrafo me fez lembrar uma mensagem do nosso querido e saudoso Chico Xavier, que muitos já devem conhecer, mas é bom sempre lembrar, né? Chico nos diz, não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. Nosso querido Chico, né? Então, fundamentalmente, a importância de respeitarmos o outro, mesmo que não concorde conosco. E hoje, lendo uma reportagem, até de um autor desconhecido, achei que encaixa bem aqui. Ele disse assim, uma vez me perguntaram, por que você trata bem até aqueles que não gostam de você, que discordam de você, que são falsos com você? Ele disse, a resposta é muito simples e direta. O mal não está em mim. Então, como é importante nós nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos e, principalmente, respeitarmos o nosso próximo. Obrigada. Nossa, excelente, muito excelente. Todas as colocações, excelentes. Eu tenho uma coisa assim legal para falar. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha a filosofia de fazer rodízio de funcionário. Então, um funcionário de uma área, né, ele tirava daquela área, coloca na outra área e aquela outro funcionário voltava para aquelas áreas, né? E era muito bom isso, porque é colocado aqui esse respeito que a Celi está falando. E aí também, sabe aquilo de tanto fazer um serviço, você não vê mais nada que possa crescer? Aquela outra pessoa que chegava lá, sabe, já começava a modificar, e o outro também. Então, aprendi o serviço, na filosofia da empresa era para que cada um não precisasse colocar funcionário para tirar férias um do outro, mas ele aproveitava os recursos dele mesmo para fazer isso. Mas era muito importante, por quê? Porque aí acabou aquela conversinha lá, tinha umas conversinhas que o pessoal chamava de rádio peão, que ficava falando do serviço do outro, que era mais fácil, que o outro não sei o quê, então acabou isso aí. Colocar no começo foi uma balbúrdia, mas depois todo mundo teve que entrar nesse esquema. E cada um respeitando, como você enfatizou bastante, Celi, respeitando aquele local onde o outro trabalha, foi ótimo, foi um crescimento grandioso para todos nós, né, naquela época. Né, que faz tempo isso, viu? Mas muito obrigada pelas colocações excelentes, as colocações, né, trazidas pelos nossos companheiros. Vamos passar agora, nós para lermos a coletânea de preces, vamos lá? E a gente já vai direto, né? Leandro, 77, Cecília, 78, Sandrinha, 79 e Vera Ventura, 80, tá bom?
Tá certo? Você vai pôr a apresentação, Isa, para o pessoal? Eu vou pôr lendo, mas se você quiser começar a ler a 77, que eu vou colocar aqui, tá bom? Você tem Tá, aí? só um instante, tenho sim, um minutinho só. Acho que a 77 ela não costuma pôr, ela põe da 78 para frente, que eu saiba. Deixa, então, lê a 77, né? E depois a Isabel põe a 78. É um texto muito longo, tá bom? Tá? Pode ser? Você tem aí o livro, Leandro? Leandro? Oi, eu tô Você sem o tem? livro aqui, eu tô buscando aqui, eu tenho salvo no meu computador. Ah, tá bom. Então eu coloco. 2 Você minutos. coloca? Tá aqui já, pode deixar, peraí. Tá, obrigado, Isa. Cadê? Prece 77. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos e às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Capítulo 3, item 9. Temos, assim, que nos resignar às consequências do meio em que nos coloca nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que até que mereçamos passar, isso é de molde a impedir que, esperado tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela a outra força poderosa da mediunidade curadora e a influência da prece. Ver no capítulo 26, a notícia sobre a mediunidade curadora. Obrigado, Del.
Cecília está? Cecília? Tá sim, Vilma. Cecília, é só hora de ler a prece 78. Você faz, por favor? Estou conseguindo ligar. Ah, Calma, está desligada o seu áudio. Isabel, só... ela saiu. Se quiser, eu posso continuar, Vilma, você que sabe, tá? Vamos Você que esperar. sabe. Tudo bem, Vamos sem esperar. problema. Tá. Sem problema. Vamos trocar? Vamos esperar? Sandra, Sandrinha, lê para mim a 78, vamos trocar? E aí depois dá um tempo para a Cecília entrar, tá bom? Pode ser assim? Pois não. Prece 78 para os doentes pronunciar. Senhor, sois todo justiça a doença que vos aprove me enviar. Dai a merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Eu me entrego para a minha cura, a vossa infinita misericórdia, e vos apraz me restituir a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário devo ainda sofrer, se ele seja bendito à mesma forma, eu me submeto sem murmurar aos vossos divinos decretos. Porque tudo o que fazeis não pode ser por finalidade, senão o bem das vossas criaturas. Fazei-o, ó meu Deus, que essa doença seja para mim uma advertência salutar, e me leve a meditar sobre eu mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à vossa santa vontade. Quer que continue a 79? Ela conseguiu entrar, a Cecília? Cecília, você conseguiu entrar, filha? Então, sim, Vilma. Então, lê para nós a 79, Cecília. Obrigado, Sandrinha. Obrigado, Leandro. Cecília, você consegue, filha? Vilma, se Oh, você quiser, eu posso ler. então tá bom, lê para nós, Sandra. Prece 79 por um doente. Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios, e na vossa sabedoria enviastes ao nosso planeta uma enfermidade. Voltai para nós vos suplicamos um olhar de compaixão e dignai-vos num apelo aos sofrimentos. Bons espíritos, ministros do Poderoso, secundai o nosso desejo de dirigir o nosso pensamento, a fim de que possa derramar-se sobre o povo como um bálsamo salutar. Tem que descer um pouquinho o texto. Por favor. Um bálsamo salutar. E sobre suas almas como uma consolação. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. E dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, para não perder os resultados dessa prova pela qual está passando.
Graças a Deus. Prece para o médium curador. Meu Deus, se quiserdes vos servir de nós, apesar de tão indignos, poderemos curar estes sofrimentos, desde que seja a vossa vontade, porque temos fé no vosso poder. Sem vós, porém, nada podemos. Permiti aos bons espíritos impregnar-nos com o seu fluido salutar, a fim de que o possamos transmitir a esses doentes. E afastai de nós quaisquer sentimentos de orgulho e de egoísmo que lhes poderia alterar a pureza. Ana Paula, você vai colocar a música de fundo, Bela? Então, a Ana Paula vai fazer para nós as vibrações. É o momento de nós direcionarmos a nossa energia de amor a todas as pessoas que estão necessitando, né? Inclusive, vamos citar, Ana Paula, aqueles que estão nos hospitais com essa pandemia. Por favor, tá? Deixar. Vilma, você também vai falar algum nome que está aí no livrinho, no final? Eu gostaria de a gente fazer uma vibração para o Alexandre Papas e a desculpa, esqueci o nome da esposa. A Gláucia. A Gláucia. A Gláucia também, por favor. E as crianças, né? Vamos fazer para esse grupo familiar que está precisando, e para o grupo familiar também da Florips no final. Todos nós vamos direcionar as nossas energias para eles, tá bom? Tá? Nós também precisamos direcionar energia para uma pessoa chamada Liliane, e ela está precisando também das nossas orações, tá bom? E para o Marcelo também, da esposa da Welk, tá bom? Que está lá no hospital, ele sentiu mal, bateu a cabeça, está lá no hospital, tá bom? E assim, com essa energia maravilhosa que sentimos, e nos carregamos nesse Evangelho bendito de luz, vamos doando o que temos de melhor em nós, colocando na mão dos amigos espirituais a nossa melhor energia, a nossa alegria, o nosso amor, por todos aqueles que necessitam nesse momento. Podemos vibrar assim, Senhor, por cada lar em desajuste, por cada lar, Senhor, que neste momento passa por uma provação, seja ela por uma doença, ou seja por uma discórdia, não importa, Pai. Lá com as tuas mãos. Vibremos por cada leito de dor, por cada hospital. Vibremos também por todos aqueles que trabalham nos hospitais. Pedindo, Senhor, que fortaleçam a eles as suas energias, para que possam cuidar de todos esses doentes que se encontram lá. Pai de infinito amor e caridade, que nós possamos também vibrar por todos os orfanatos, por cada criança abandonada, cada jovem. Vivemos também pelo velho abandonado, ou às vezes somente esquecidos dentro do seu próprio lar. Senhor, vivemos por todos aqueles que se encontram em desajustes, os desajustes pelas drogas, pelas desarmonias corporais, quais que sejam. Olhar, Senhor, também, que nossa vibração possa vir para todos aqueles que se encontram com seus desarranjos mentais, psicológicos, quais sejam, que eles possam sentir a harmonia, o seu amor, e sentir a fé dentro deles, que eles são capazes de passar por mais essa provação. É só um pequeno obstáculo, grande no momento, mas por fé se torna pequenino e somos capazes. Vamos vibrando também em todos os governantes,
desde a cidadezinha menor desse nosso planeta, até o maior país, e pedindo para Jesus e Maria que possam embalar nosso planetinha nos braços, nesse momento de pandemia, que possa colocar as mãos sobre todos aqueles que se encontram sofrendo dessa doença tão triste, e que principalmente, Pai, os familiares que sofrem por eles também possam sentir as tuas bênçãos, o seu amor nessa vibração que nós nos desejamos. Vamos fazer um pedido especial, Senhor, ao Alexandre Barbas, sua esposa e seus filhos. Pai, olhar por eles, que eles possam ser emanados com toda a luz. Ao grupo familiar da Floripes, ao Marcelo e a sua esposa Eita, que eles possam ter tranquilidade nesse momento, nessa aprovação que eles estão passando. Olhar também, Senhor, pela Liliane, que ela possa ser consolada e abençoada. Tudo vai dar certo. Tudo é só uma paz. Vamos pedindo licença, Pai, para podermos vibrar pelos nossos lares. Que nós possamos ter a harmonia, ter a paciência, a resignação necessária. E pedindo mais um pouquinho, Pai, podemos vibrar por nós mesmos. Fortalece, Senhor, a fé e a certeza que, seguindo os passos do Mestre Jesus, nós podemos, nós conseguimos e iremos sair melhores desta encarnação. Pois ontem fomos um e amanhã seremos muito mais. Acreditando em você, sempre. Que assim seja, graças a Deus. São Jesus. E continuemos nesta mesma vibração de amor, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, ao nosso Mestre, e a toda essa equipe espiritual que está conosco neste Evangelho de amor. Que as tuas bênçãos, ó Pai, nesta noite, permaneça conosco. Envolva, Senhor, a todos aqueles irmãos que precisam de Ti, ó Pai. Dê a sustentação a cada filho seu que necessita, Senhor, esta noite. Agradecidos também que estamos aos nossos anjos protetores que nos ajudam a estar neste Evangelho de amor. Ó Pai querido, queremos nesta noite somente agradecer a Ti, que Teu amor, a Tua proteção e a Tua luz, Senhor, esteja conosco, com os nossos familiares, dentro dos nossos lares, Senhor Jesus. Que a Tua luz permaneça. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febril esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir.
na tua volta, irmão, a sorrir. Na tua volta, irmão, a sorrir. Vencerás. Não desanime. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo e destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração e te regele a sua alma. Não te impressiones com as dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realizações sem esforços. Silencie para as injúrias. Esqueça o mal. Perdão das ofensas. Recorde que os agressores muitas vezes são doentes. Não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a tua esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajuste a própria visão e procure o rumo certo. Não conte vantagem, muito menos seus fracassos. Estuda, buscando aprender. Não te voltes nunca contra ninguém. Não dramatizes provocações ou os teus problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus, a presença e persevera-te no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Assim venceremos. Venceremos porque a nossa nau não está à deriva. Ela está com um piloto muito exímio e ele sabe para onde nos levar. Oremos a Jesus com bastante fé, para que nós possamos transformar esse nosso mundo num mundo melhor, para que nossos filhos e netos possam viver na paz que muitas vezes nós não tivemos. Que Deus os abençoe a todos. Muita paz.